Fala, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, o padre Fábio Marinho fala a situação de todos os santos, porque existe santos na Igreja Católica, e também sobre o anticristo, se ele existe realmente. Ele falou em um podcast, vamos acompanhar neste vídeo. Do que um cristianismo em si. Sabe uma coisa que aqui em casa, minha esposa é evangélica, né? E aí eu batizei meu sobrinho esse final de semana, né? E o João, meu filho mais velho, falou: pai, eu quero ser católico, eu quero ser batizado, né? Cara, virou um conflito aqui dentro de casa, porque a Renata, ela ficou um pouco indignada, assim. Chama a Renata lá agora. Não chama não, melhor não. Vamos deixar a Renata quieta. Mas, mas assim, os meninos vão na igreja evangélica com a Renata, né? E ela... Mas não vai na igreja católica porque o pai não vai, né? Aí mas eu acho que a Renata ficou chateada com isso daí, sabe? Tipo, vou perder minha companhia de ir na igreja comigo e tal, né? Mas o João bateu o pé firme, assim, eu quero ser católico. Eu quero ser batizado. E, cara, a Renata, ela entrou na cabeça dele, assim, e mudou um pouco a cabeça dele. E ela mudou nessa questão de santo, cara. E aí eu vi que santo é uma parada que incomoda ela. Ela, como evangélica, ela se incomoda com um santo. Hoje, então, é um dia terrível pra ela. Não é isso. É tipo assim... Igual É o dia de todos os santos. Ela vê acho que é mais a questão das imagens, né? Ela vê o padre Fábio, ela adora o padre Fábio falando tudo, né? As coisas que o padre fala. Esses dias eu levei ela numa missa do padre Fábio, ela gostou de ir na missa. Mas incomoda ela as imagens de santo. Parece que isso é uma coisa... eu acho que tem uma passagem que fala que você não pode cultuar imagens... Outros deuses. Isso. Eu não sei se é por conta dessa passagem, né? Mas até... o protestante pega muito nisso, fala que a gente adora os santos, que a gente adora as imagens, né? O João veio conversar comigo, falou: pai, nossa, mas você adora santo? Eu ainda falei pra ele... Não, a gente não adora. Falei: filho, qualquer pessoa pode ser santa, qualquer homem pode ser santo. Basta você levar uma vida santificada. Basta você... levar uma vida seguindo os ensinamentos de Deus, né? E acho que todo homem tem a possibilidade de ser santo, dependendo da vida que ele leve. Acho que é muito mais ligado à questão dos ícones, né? Das estátuas. Eu não sei se eu falei certo, mas foi o que eu tentei explicar pro João, assim, sabe? Pra ele ver que essa questão de santo é possível. É possível, né? Mas eu não sei se eu... Mas o que eu... Assim, falei certo. Eu vou fugir um pouco do que ele falou aqui. O que é o santo, então, para a igreja? São homens, como nós, batizados, que viveram em tudo a sua humanidade, com seus desafios, venceram as suas tentações, os seus pecados, e em tudo imitaram a Cristo. E tiveram as suas virtudes cristãs reconhecidas pela igreja. Sim. De forma canônica. Então, esses a igreja, por meio do magistério, afirma que eles já contemplam a face de Deus, ou seja, já estão triunfantes, já estão na glória, já estão face a face. Nós, que não estamos, eu até gravei um vídeo sobre isso ontem, nós que estamos batizados e estamos peregrinando na terra, nós somos a igreja militante. E nós contamos com esses que passaram pela nossa experiência, porque foram homens de carne e osso como nós, homens e mulheres, e eles estando na presença de Deus, sendo homens de carne e osso como nós, eles sabem o que é a humanidade, por isso eles intercedem nas nossas fraquezas. Assim como nós que estamos neste mundo de carne e osso vivos, intercedemos por aqueles que morreram, mas que não foram glorificados, que estão no purgatório. E que precisam das nossas preces e das nossas orações para aliviar a pena deles no purgatório. Purgatório não é inferno. Purgatório é lugar de purificação. Eu costumo sempre dizer, a vida terrena, o que nós vivemos aqui enquanto peregrinos rumo ao céu, à presença de Deus, é como o êxodo.
O mundo material, esse mundo que nós vivemos, é o Egito. Nós estamos presos, escravizados nas nossas vaidades, nas nossas manias, nas nossas inclinações. Quando a gente morre, a gente entra no deserto, porque o deserto é o lugar do nada, onde você vai se despir de tudo aquilo que você teve no Egito. Porque o deserto é o lugar onde você se purifica. Só que deserto não é lugar de morar. Ninguém mora no deserto. Nós atravessamos o deserto da vida, nós experimentamos os desertos existenciais. Mas o deserto tem a ideia de ser o purgatório, o lugar onde nós expurgamos os males da matéria que ficaram pressionados, manchados na alma. Então o purgatório é o deserto. Depois do deserto, o que é que nós contemplamos? A terra prometida. Este lugar que Deus prepara para nós. Aí já é o céu. Já é o céu. E existem aqueles que são condenados à ausência total de Deus, que nós damos o nome de inferno. Esses não tem como rezar por eles, porque já estão condenados. Então a gente reza no intuito, porque nós não sabemos quem está no purgatório, quem já foi para o céu e quem foi para o inferno. Ah, a dá gente pra saber. reza... Tem uns que você sabe que vai pro inferno. Tem, né? Tem uns que dá pra saber. Você E vai tem ver uns que a isso gente sabe que vai para o céu também, né? aí. Também. O do meio do caminho ali que é mais confuso. É do purgatório é todo mundo. É a bacia das almas. Então, quando a gente fala de terra, purgatório e plenitude, é só a gente voltar no Êxodo e usar a metodologia que Moisés usou. O Egito, lugar da escravidão, dos vícios, da matéria, da vaidade, do egoísmo, a vida que nós levamos aqui nesse mundo. Quando nós somos tirados do Egito, ou seja, morremos, somos colocados no deserto para purificarmos dos vícios do Egito. Porque nós imprimimos sobre a nossa alma os vícios que a matéria carrega. Então tudo aquilo que é vício da matéria, a sua alma vai repetir. Por isso que a sua alma precisa passar pelo purgatório para expiar essas manchas que foram colocadas na sua alma por meio dos vícios da matéria, das más inclinações, do egoísmo, da vaidade, enfim, de todos os vícios humanos que nós temos. Depois de passar pelo purgatório, nós então, purificados, seremos considerados apropriados para a terra prometida, que é o céu, que é a eternidade diante de Deus. E quem está diante de Deus o contempla face a face, na sua onisciência, onipresença e onipotência. Então, se eu estou diante de Deus, e isso é o que a igreja acredita, com os santos, se eu já estou partilhando da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença, eu posso ajudar aqueles que ainda estão aqui na terra, militando para chegar no céu, por meio daquilo que eu absorvo da presença de Deus. Isso é a intercessão dos santos. Que legal, mano. Por isso que nós rezamos por aqueles que a igreja decreta. Podem rezar a eles, porque por meio deles, imitando o que eles fizeram, porque eles foram homens de carne e sangue, como vocês, carne e osso, vocês imitando o exemplo deles, vocês também vão alcançar o que vocês precisam ainda nessa vida. Isso é a intercessão dos santos. Nós não adoramos santos. Nós veneramos a memória. Assim como veneramos a memória de falecidos, amigos, familiares, personalidades, nós veneramos memórias. Os santos não são adorados. A adoração é somente a Deus, nem à Virgem Maria. A Virgem Maria, ela está em primeiro lugar diante dos santos, porque ela trouxe em si mesma aquele que a criou, que é o Filho, que vai fazer de Maria a Arca da Aliança, já falamos sobre isso. E ela então é a primeira de todas. Então nós não adoramos Maria, assim? Não, absolutamente. Adoração somente a Deus. Todo culto que nós prestamos a Deus. Então preste atenção, toda oração da igreja, ela é concluída da seguinte forma: ó Deus, nós estamos referindo ao Pai, porque tudo é para Ele. Tudo é dirigido ao Pai, Criador de todas as coisas. Aí nós falamos, ó Deus, vem a prece que nós fazemos pela comunidade. E no final nós falamos para Deus Pai. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Então, tudo ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Essa é a dinâmica da oração da igreja. Não existe nenhum tipo de adoração que não seja a Deus. Quanto aos santos, nós prestamos a reverência. A Maria Santíssima, a primeira a ser reverenciada. Depois dela, os santos. O santo, então, ele foi uma pessoa, que teve como aqui nós, e que alcançou os méritos de Cristo. Ensinou a gente o caminho. Vamos Ensinou a pensar gente assim, o caminho, né? e a igreja reconhece nessa figura humana as virtudes, as bem-aventuranças, que inclusive é o evangelho de domingo, de todos os santos, reconhece nele as qualidades e virtudes suficientes para afirmar, de fato, ele já contempla a face de Deus. E a autoridade da igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, pode, por meio do magistério, decretar, essa pessoa já contempla a face de Deus. Então nós podemos rezar pedindo que, a gente imitando o exemplo dessa pessoa, Santo Antônio, a gente imita o exemplo de Santo Antônio e pede por meio dele, que já está diante da face de Deus, aquilo que nós precisamos para também amar e servir como ele amou e serviu. Para virar santo, tem só a igreja que pode determinar, né, se é santo ou não. No mínimo são 3 milagres? No mínimo, porque primeiro tem que ser consideradas as virtudes. A igreja precisa de reconhecer as virtudes na terra dessa pessoa. Então, para isso, você tem o testemunho dele. da comunidade. A comunidade vai te dizer, não, em vida as virtudes dele de fato foram virtudes cristãs e em tudo ele imitou Cristo. Então nós podemos dizer que de fato ele foi um santo na terra. Depois, para ele ser aí ele recebe o título de servo de Deus pela igreja. Tá. Porque teve as suas virtudes cristãs reconhecidas. Depois ele vai entrar no processo de beatificação. Beato significa feliz. Sério? latim- Eu sempre achei que beato era sozinho, alguma Não, coisa o assim. beato é aquele que é feliz. Né? A visão beatífica é a visão da felicidade, a visão eterna de Deus. Portanto, beato é a abreviatura de bem-aventurado. Então, o bem-aventurado, ou seja, feliz, é o beato, o bem-aventurado, é o feliz. É a abreviatura de bem-aventurado. Eu achava que era sozinho também. Porque Eu tinha uma tia beata. Tia Faustinha era beata. Ela era feliz. Sozinha. Por quê? Porque não casou, não É, tinha ué. ninguém pra dar satisfação, não tinha um periquito pra dar água. Beata, felicíssima. É isso. Não é? Tá feliz aí. Eu sabia. Tem que Não. preocupar com nada, Tá né? certa, foi beata mesmo. Ó, o Renato Lotus de Araguá falou aqui, Padre Fábio, mandou um superchat. Aproveitando a fala sobre purgatório, teria como explanar sobre indulgência plenária que recebemos cumprindo os preceitos nesse período? Caralho, Vou eu falar. não entendi não. Eu também não entendi nada. Não entendi nada, é. Explica aí, padre. Você entendeu, padre? Entendi, eu vou pegar o catecismo da Igreja Católica pra gente fundamentar isso. Quando você pega aí, mandar um abraço pra Vanessa, que segue o podcast Três Irmãos, pediu pra mandar um abraço pro Padre Fábio. Um beijo, Vanessa. Falou pra você ir lá em Goiânia, que ela vai fazer uma festa pra você Só lá em chamar Goiânia. que eu vou. Chamou eu e o Robertinho também, só que eu falei que é melhor não. Melhor não. Deixa só o padre. Você leva só o que presta. O que não presta, você larga pra trás aqui. Não leva não, que vai arrepender. Vai falar, a hora que for embora vai começar a falar mal da gente. Você acha assim, hoje igual assim, eu tô bem vestido aqui, lógico, né? Você acha assim, não, ele anda sempre bem vestido? Não, é geralmente nos episódios. Porque eu vou fazer o episódio, eu já ponho minha insider, né? Porque eu chego aqui de última hora, coloco ela aqui, A ela já proposta, a desamarrota, Insider né? não me mandou nem uma cueca. Sério? Tô esperando Não, até hoje. então espera aí. Ah, não. Já te conheço demais. Ah lá. Tudo Robertinho, ele- Tumé. É Tumé, não é? É o tudo Robertinho, Tumé. ele entra na sua mente. Ele sabe, Aí, né? aceite de coração, é um insider. Se você não tinha agora, você vai... Você me olha deu uma esse camiseta tecido. uma vez aqui. Sim. no Não, mas ensaio. olha aí, ó, essa aí agora é pra você usar. Essa é grande. Não, que tamanho que é o seu? P. P, essa aí Não, essa aí é M. M. Não, Não, vai mas ficar depois- grande não, vai ficar depois boa eu- pra você. Porque Não quando vai, você não. começar o projeto Maromba, Não vou. você vai... quando você começar o projeto Não, a Maromba, gente ela pega vai... um P, mas eu acho que M vai ficar melhor em você. Inclusive tá na Black Onde você Friday, quer? então tem cupom de Tem desconto cupom? da Insider. 3 irmãos, 15% de desconto. É mais, Pedro? É mais?
pode chegar até mas você 40% tem que lá no entrar- site isso, do tem que entrar Insider. pelo nosso mas já cupom, tem o cupom do Três Irmãos que adiciona desconto na compra lá no site da Insider. Então, QR Code na tela, se você quer adquirir o Insider, escaneia aí, entra no site e compra com o nosso cupom. E eu vou te falar, isso aí que é uma roupa benta, viu? Essa aqui você pode usar que você tá abençoado. Isso é o Robertinho que tá falando. Eu tô te falando. Eu uso Insider, mano. O dia que a Insider me mandar o meu conjunto prontinho, camiseta, calça, cueca, meia, aí você vai abençoar. vai ter uma benção específica. Não, o dia que você usar uma cueca da Insider... Três Irmãos BF, né? Três Irmãos BF. É isso aí. O dia que você usar a cueca da Insider... Não, nunca mais você peca. Não, e depois... Ó, eu emagreci tanto, gente, sinceramente. Mesmo? Eu perdi todas você ainda tá as emagrecendo minhas... até... Mas você tá perdendo peso ainda não, né? Mas eu não ganho, eu não absorvo ainda. Porque o estômago ainda tá em sim. processo de cicatrização. Então eu não absorvo nada. Posso comer que não absorvo nada. Porque vai fazer um ano só em janeiro, né? Mas eu acho que você já teve uma pequena melhora. Tive tratamentos estéticos na cara, né? Será Fiz por botox, isso? fiz uns preenchimentos pra dar uma mexida aqui. Tá, porque a eu cara... acho que você já teve mais Padre pode ter caído. vaidade? Isso é vaidade? Isso é cuidado. Vaidade. Pra Botox você é vaidade. cuidado. Botox é vaidade. Falou bonito. Botox Ah é lá. vaidade. Dá um close na cara do Roberto. Dá um close na cara do Rodrigão aqui. Pode Pedro. dar o close. Não tem vaidade nenhum. comigo. Tira o boné. Nenhuma. Tira o boné. Não tem, pois é. Tira o A boné. barba vive fazendo... E a barba do Gustavo Lima? Quando Não, você fazia tô a barba sendo do julgado Gustavo aqui. Lima? Tô sendo julgado aqui. Não, Eu sou amigo tira o boné. Eu julguei Você e tô julgou sendo o padre? julgado. Quem julga será tá me julgando, julgado. me chamando de vaidoso. Não, por isso cabelo. Pô, Mas você cabelo pôs é diferente de pôr botox. Pra que você pôs o cabelo? Pra não ficar careca. E por que, qual que é o problema de ficar careca? Porque é dos carecas que elas gostam mais. E aí Aí eu é não pra queria, evitar o eu não queria ter assédio. um Briga com a problema. mulher, briga Eu não com- queria ter um problema com a minha esposa. Entendi. Aí eu falei, vou pôr cabelo, porque é dos carecas que elas O problema do gostam mais. Rodrigão é que ele entrou no vício da mentira. Então é um Esse vício é o que eu preciso problema. avisar vocês terem muito cuidado. Não. Vamos Tá. responder o superchat do Renato. Corta, vamos voltar pra lá. Superchat do Renato. Eu não gosto que começa a falar dele, né? Não pode. Eu ia falar meia hora. dele. Purgatório. Renato, eu peguei o catecismo da Igreja Católica, é importante a gente fundamentar isso naquilo que a Igreja nos ensina, tá? Então, segundo o catecismo da Igreja Católica, a indulgência plenária é a remissão total da pena temporal devida pelos pecados que já foram perdoados. Ou seja, você se confessou, porém, você é perdoado pelo sacerdote, mas na sua alma fica a marca do pecado. A indulgência lava essa marca do pecado, que é essa marca que vai ser purificada lá no purgatório. Todo pecado deixa em nós uma cicatriz na alma, mesmo que você confesse. Você está confessado, você está perdoado por Deus. Isso não te livra do purgatório. Todos nós manchamos a alma quando nós pecamos. Então, a confissão, ela nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Porém, é como um machucado no corpo que fica. Então, essa pena que ficou, ela vai ser pela indulgência perdoada. Isso significa que ao receber uma indulgência plenária, a pessoa fica completamente livre das consequências temporais dos seus pecados, desde que cumpra as condições que a igreja impõe. Ou seja, você será livre do purgatório quando você receber uma indulgência plenária. A indulgência ela é baseada na doutrina de que o pecado, embora perdoado na confissão, que eu acabei de explicar, deixa marcas ou consequências espirituais que ainda precisam ser purificadas. Me fiz entender até aqui? Sim. Expliquei, tô lendo o catecismo agora. A indulgência plenária oferece essa purificação completa, podendo ser aplicada tanto para si mesmo quanto para as almas do purgatório. E aqui entra o que nós vamos falar desse fundamento. O Catecismo da Igreja Católica explica sobre as indulgências nos parágrafos 1471
ao parágrafo 1479. 1471 a 1479. Parágrafo 1471 define a indulgência como a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados cuja culpa foi apagada pela confissão. E é concedida pela igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica o tesouro da santificação de Cristo e dos santos. No parágrafo 1478, a igreja ressalta que a igreja permite ao fiel obter para si mesmo ou para as almas do purgatório a remissão das penas temporais por meio das indulgências. Quais são as condições para recebermos a indulgência plenária? Veja bem, primeiro, a confissão sacramental. Contar os pecados para o padre, para o sacerdote e receber a absolvição. Segundo, a comunhão eucarística, a participação completa no sacrifício da missa, participar da Santa Missa. Terceiro, a oração pelas necessidades, pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Em quarto lugar, desapego de todo pecado, inclusive dos pecados veniais, aqueles caminhos que nos levam para outros pecados. Então a indulgência plenária só é válida se essas condições forem cumpridas, pois sem o desapego total do pecado, a indulgência seria apenas parcial. Alguns atos que podem levar à indulgência plenária incluem a adoração eucarística por pelo menos meia hora, a leitura da Sagrada Escritura por pelo menos meia hora, a oração do terço em família ou em comunidade. É importantíssimo recordar aos católicos a oração do terço. Reunir a família. Padre, lá em casa não tem como por causa dos horários. Ok, então vai para a igreja. A igreja tem o terço dos homens, tem o terço das mulheres. Lá na Capela do Rosário nós temos o terço dos homens toda terça-feira às 7 horas da noite. Só os homens se reúnem para rezar. Na quinta-feira as mulheres vão para a capela para rezar. Então ali você está garantindo a sua indulgência. E depois a prática de rezar e meditar os mistérios da via sacra, da paixão do Senhor. Assim, a indulgência plenária é um meio de graça e purificação oferecido pela igreja, onde o fiel, por meio dos atos de devoção e arrependimento, busca alcançar uma união mais completa com Deus. Então, que fique claro, a indulgência, ela vai limpar a mancha do pecado da alma. Então, o tempo que nós ficaríamos no purgatório para podermos nos purificar da mancha do pecado que foi colocada na alma por meio da matéria, esse tempo não será mais usado no purgatório. Por quê? Nós expiamos essa mancha por meio das indulgências. Então, a oração, confissão, missa, os atos de caridade, a oração pelo Santo Padre, as necessidades do Santo Padre, a meditação do rosário, rezar por meia hora, meditar por meia hora a palavra de Deus, fazer adoração ao Santíssimo, nem que seja por meia hora, isso tudo nos ajuda a alcançar a indulgência. Pergunta para ele se respondeu. Acho que respondeu, né, Renato? Respondeu bem. Pô, eu demais, achava que tem... a confissão você ia direto pro céu, assim. Não, porque nós marcamos a nossa alma com o pecado do corpo. Então é como uma cicatriz na alma. Todo pecado marca a alma. Por isso o purgatório é o lugar de purificar as cicatrizes causadas pelo corpo na alma. É igual o poste de cerca, né? Um conto que tem do menino que era ruim, você já viu? Aí cada coisa errada que ele fazia, o avô dele ia lá e batia um prego na cerca. Aí, enfim, não sei se você conhece, mas é assim, o menino tava muito ruim e o avô dele falou pra ele, cara, cada vez que você fizer uma coisa ruim, um pecado no caso, eu vou bater um prego nesse poste aqui. E passou um tempo, o poste estava cravado de pregos, não tinha onde colocar mais um prego. E aí o menino viu que ele era ruim realmente, que era visível o quanto de coisas ruins ele tinha feito. E ele falou, nossa, avô, eu fiz tanta coisa ruim assim. Ele falou, fez. Cada vez que você fez uma coisa ruim, eu bati um prego aqui. Ele falou assim, nossa, e se eu fizer coisas boas? Aí o avô dele falou assim, para cada coisa boa que você fizer, eu vou tirar um prego. E no final ele tira todos os pregos, e aí o poste ficou cheio de furos.
né? E ele pergunta, nossa, vô, olha, eu fiz tanta coisa boa, mas o Porsche tá todo furado. Pois é, as coisas boas que você fez não apagam as marcas das coisas ruins que você já praticou. Fica cicatriz. É isso. Boa metáfora. Foi incrível essa história quando eu ouvi. Eu até falei, nossa, será que ainda dá tempo de eu tirar meus prêmios de lá? O céu é difícil mesmo, né, velho? O céu não é fácil, né? O Fábio falou, né? Não é pega flores e venha, né? Pega sua não, mas cruz eu achava que, pô, uma confissão na hora da morte ali, né? Não, confesso meus pecados. Sim, você confessa pra não ir pro inferno. Não, mas eu achava que essa confissão me levava pro lado de Deus. Eu tô com Deus leva, agora. Mas o purgatório é a possibilidade de Deus. Mas ainda é um trampo ainda. Ainda você vai ter que ralar pra caramba. Mas eu acho que ainda você vai sofrer pra caramba. Mas a igreja te dá 1000 possibilidades para que você não passe pelo purgatório. O batismo é a porta de entrada para a vida em Deus. Né? A primeira coisa é o batismo. Você tem que batizar, Você cara. fala batizar na hora, tem que batizar, no final da vida, sim, não, batizar? Não, hoje. Porque o Pedro não é batizado, entendeu? Certo. Eu sou batizado. Eu não tenho primeira Você não comunhão. tem a primeira comunhão, né? Primeira comunhão, as coisas daí não, mas eu não acho muito mais justo agora com essa percepção que o Fábio me passou, de que quando você se arrepende, você não vai direto pro céu. Eu sempre falei, porra, pode fazer merda o tanto que quiser, depois eu vou lá, confesso, me arrependo, confesso e vou direto. Vocês falaram sobre isso lá em São Paulo, em algum momento. Não foi? Falei, teve um episódio que a gente falou disso por conta do ladrão ali, né? O ladrão da cruz que Jesus falou, ó. Ah, mas então, aí hoje você vai estar comigo. Não, né? mas o Fábio explicou. Não. Ele falou direto com o pai, ué. Cristo traz, falou né? direto com falou, o dono do negócio. Se você der conta de falar direto com Jesus, você escapa também. Se você falar com o patrão, você escapa, olha. Quem manda? Quer falar pessoalmente com ele. Como não quer falar pessoalmente com ele? Manda passar aqui agora que eu quero falar pessoalmente. E quem tira a própria vida, vai pra onde? Pro purgatório. Vai pro purgatório também? Provavelmente. Não existe mas essa depende, parada de né, vale dos suicidas, esse negócio. Não, mas isso tem pra mim tem que ter uma ponderação, pelo menos. Porque o cara que suicidou, eu entendo que esse é o caminho. Mas e se ele tinha, por exemplo, depressão? E aí é uma doença que causou por isso. o suicídio a dele, igreja não entendeu? afirma, já afirmou que antes ia pro inferno. Hoje a igreja não afirma mais isso. Não é? Porque você entendeu? Ele não tirou a vida por... Teve uma época que a igreja falava que ia pro inferno. Porque você atentou contra a própria vida. Isso. Uhum. Né? E é pecado. Qualquer atentado contra a vida é um pecado. Mas pecado hoje mortal. Nós sabemos que pode ser uma doença entendeu? que faz justamente. Né? E não é justo você falar, pô, vai pro inferno. E foi um reconhecimento da igreja em relação a isso, né? Por quê? Quais são os motivos que levaram a pessoa a isso, né? Uhum. Essa ideia do purgatório é justamente o lugar, é a nossa chance, sabe? De ir pro céu. No purgatório sozinho com o tempo, você meio que elimina parte dos seus erros com o tempo lá? O purgatório é esse lugar de expiação. Ou precisa necessariamente de uma intenção? Falo de uma oração. O que é a diferença da oração ou não? A igreja ensina que nós, vivos da igreja militante, temos a obrigação de rezar pelos que estão mortos e padecem pelos seus pecados, a igreja padecente ou penitente, que são os que estão no purgatório. Então a igreja militante reza pela purificação da igreja padecente, dos que estão padecendo o purgatório. Por que padecer? Porque você tem que ser expiado das suas culpas. Então, existe ali toda uma ideia de purificação. Nada é purificado, né, se não passar pelo ferro e pelo fogo. Então, a igreja militante, que somos nós, os batizados vivos, rezamos pela igreja padecente, que são os batizados que morreram e estão no purgatório. Assim como a igreja triunfante, que são os homens e mulheres que morreram e já estão glorificados, rezam pela igreja militante. Então, é a comunhão dos santos. A igreja nas suas 3 dimensões. Militante enquanto caminhando aqui na terra. Padecente, depois que morrermos e formos purificar nossas faltas no purgatório. E triunfante, depois que nós adentramos o céu e contemplamos Deus face a face. Então, é este círculo de um intercedendo pelo outro. Eu entendo que tem que ser 100% completo, mas me incomoda um pouco, sabe? Tipo, essa preocupação
com o que vai acontecer depois, sabe? Eu acho que o trabalho essencial da igreja é no agora. É no que a por gente isso que a preocupação vivendo, não assim. é o purgatório, a preocupação é ser santo hoje. É buscar viver a vida correta hoje. Né? Não é esperar morrer para isso acontecer. Então eu não vou esperar morrer para chegar no purgatório. Não, no purgatório eu resolvo isso. Não, a gente resolve isso no hoje. A gente busca, eu sempre falei isso para vocês, a gente busca a perfeição hoje. Nós vamos conseguir? Provavelmente não, nós somos limitados. Mas o que conta diante de Deus é o caminho e não a chegada. Sempre falei isso para vocês. Sim. E a igreja nos dá todos os caminhos para isso. Acabei de ler para vocês aqui a respeito das indulgências. Sim. Você acha que, por exemplo, falando de caminho e lembrando da nossa viagem para São Paulo, você acha que quando você faz um caminho igual a gente teve daqui até São Paulo, você, junto com a gente, você se aproxima mais de Deus? Eu? É. Stand-up, Robertinho. Stand-up, Robertinho. Ai, eu vou te falar. Não Porque- consegue conversar sério, velho. É sério, Consegue mano. conversar Não, é sério. sério, mano. Tem que ter É uma sério, piada. mano. Tem que ter uma É piada. sério, aí. Eu acho que é Ruim. pensa assim, Deus, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Não, porque nós estamos no mesmo nível de militância. Nós somos igreja militante. Eu sou, você é, o Rodrigão é. Nós ainda estamos em processo. Mas o fato de você viver, eu falo assim, se propor a viver situações que são mais desagradáveis. Sabe, você não precisaria de passar aí, se propõe a viver momentos desagradáveis. Sim, se você Esse é escolhe a um mortificação, caminho, né? você escolhe várias vias que a igreja te dá, é claro que as coisas se tornam muito mais fáceis, né? O que vale O mais? jejum, a penitência, a oração. Isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar, tipo assim, um jejum ou uma doação? Ambos. Porque eu já vi muita gente falar Mas quando antigamente. você for doar, que a sua mão esquerda não veja o que faz a direita. Já vi falar isso. Também a discordância da minha parte sobre isso. Por quê? E eu tenho um exemplo real sobre isso. Um amigo nosso, ele doava, fazia ações, arrecadava cestas básicas e tudo mais, e falava para todo mundo que fazia isso. E aí muita gente começou a procurar esse cara e falar assim, você vai levar, leva para mim. Sabe, ele mobilizou pessoas para conseguir fazer isso junto com a ação que ele tinha. Ele meio que inspirava as pessoas também. E aí a galera começou muito com essa, e é bem essa frase mesmo. Ah, você tá fazendo para aparecer. O que a mão direita faz, a esquerda não pode ver e tudo mais. E ele parou, parou. Não é diferente. E depois disso, ele não faz mais e mais ninguém faz Todo mundo também, parou. entendeu? Mas entenda bem, uma coisa sou eu fazer por conta própria, outra coisa é eu querer reunir uma comunidade para fazermos juntos. Agora, a comunidade não vai ficar publicando. Uhum. Igual, a gente vê muito isso em rede social. Sim, e Né? A pessoa que vai... Ai, Semana das Crianças, vamos dar presentinho para... Aí filma. Aquele tanto de criança carente, né? Acaba que se torna um pouco mais... muito mais piegas do que caritativo. É uma promoção, né? Faz uma promoção. Você não tem que filmar esse tipo de coisa. Primeiro que você expõe as pessoas que estão recebendo. Segundo, que ninguém precisa de saber a bondade que você faz. Não precisa. Eu acho. Eu não sei. Não, tem. Que tá Dá um oferecendo desse pra aí. gente, É um né? energético, você quer? Pra você, Não, né, não mano? gosto do energético. Sério? Eu sou Eu vou bariátrico. tomar, dá um desse aí pra Tem mim. um superchat aí, ó. Tem superchat? Vamos Vou ler ler. aqui. Que é o top, hein? Lá em cima, ó. Eu pego aqui. Pego nas principais aqui. Peraí. Vou pegar aqui. Galera, ajuda no like aí, viu? Vamos ver se a gente chega 500 pessoas ao vivo aí. Compartilha o link aí com a galera. Compartilha com todo mundo. Pede pra entrar aí. Pra isso a gente precisa do like. Então, vamos chegar aí 500 O pessoas. Ângelo que a tá gente vai ficar perguntando mais. se tem gelo aqui. Tem gelo aqui? Não, mas tá gelado, não tá? Você Não tá, com não. frio, Essa Coca-Cola aqui, você tirou ela de dentro do saco, lá no fundo do depósito, e pôs aqui pra eu beber. Não tem, não. Se quiser mandar, Ângelo, não sei, depende Tem se é gelo, daqui. tem gelo. Cadê a maquininha de gelo? O crítico de um Deus mandou aqui. Padre, um ser humano, antes de conhecer Jesus, é inocente? É. Porque se eu não sei o que estou fazendo, logo faço por inocência. Sim. Ninguém pode ser julgado por aquilo que não conhece. Vou contar pra vocês o caso de uma amiga minha que foi juíza da vara infantil.
em Uberlândia. Inclusive faleceu de Covid, essa juíza. Era uma super amiga, uma mãe que eu tinha. E ela falava, padre, o que me fez sair da vara infantil foi ter que julgar casos de menores que eram violentados em casa. O pai cometia abusos sexuais, abuso moral, abuso afetivo. A mãe viciada em crack. O pai obrigava ele e as irmãs a irem pro semáforo. Pedisse, voltasse para casa sem dinheiro, apanhava. Ele via o pai violentando e abusando das irmãs. Então aquela questão do abuso, da violência, para ele era o cotidiano dele. E ele não tinha uma experiência fora daquilo. E ele começou a crescer e começou a roubar. Então ele passava os casos, roubava celular, roubava... Até que foi preso e foi encaminhado para a justiça dos menores, né, para a vara da infância. E tem que mandar para casa de menores, né, quando é assim. E ela falou que, ela contando que esse dia chamou muita atenção dela, que fez ela pensar muito. Que quando ela perguntou se ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele respondeu que não. Aliás, ele respondeu que sim. Então ela começou a relatar tudo que ele fazia. E você perguntou, para você, você tem consciência disso? Ele dizia sim. Aí quando ela deu a pena, que ele ia ter que ficar fechado lá naquela casa de menores, ele perguntou, mas peraí, eu falei para a senhora que eu fiz tudo isso, eu fiz, por que eu estou sendo condenado? Quem fala a verdade merece castigo. Veja o que é a noção de inocência. Porque qual o padrão que essa criança tinha para repetir, vivendo num contexto familiar, social, igual ele vivia? O pai violentando a mãe, as irmãs, ele era violentado. O que era normal para ele? O pai roubava, o pai fumava crack, a mãe vivia no crack. Então, ele tinha que roubar porque senão ele chegava em casa e apanhava do pai, porque não tinha levado nada. Então, o que era normal para essa criança? Repetir o padrão daqueles que são nossos primeiros formadores de ideia e os nossos protetores. Por isso que a criança, quando ela é violentada na infância, ela nunca vai culpar o pai e a mãe. Porque a função de pai e mãe para uma criança é de proteção. Então quem está certo ao violentar é o pai e a mãe. Eu é que sou ruim como criança e eu mereço sofrer isso. É assim que as crianças crescem quando elas são violentadas. Seja fisicamente, seja sexualmente, seja emocionalmente. Porque a criança olha para os seus superiores como aqueles que devem protegê-la. Agora, se eu estou apanhando, é porque meus pais estão me protegendo. Eu mereço apanhar. Eu não presto. Eu sou uma pessoa ruim. E ela cresce, se torna um adolescente com essa mentalidade. Aí vem todas as crises da adolescência que nós conhecemos. Que é onde partem para as drogas, porque a droga vai te entorpecer, tirar você da realidade, fazer você esquecer que você é uma pessoa ruim, que por isso que seu pai te agredia, te estuprava, te fazia mil coisas. Então, na cabeça da criança, quem tem que proteger é pai e mãe. E se a forma de proteção é por meio da violência, por meio da agressão, a criança vai normatizar isso para a vida dela. Então, existe uma repetição de ciclos. Então, quando a pergunta é essa pessoa inocente pode ser julgada, então a pessoa inocente não pode ser julgada, porque a gente é julgado pelo crime cometido pela consciência. E o que é julgado é o crime, não é a pessoa. Nós temos que lembrar, o delito é contra... Aliás, o delito é que é julgado, não é a pessoa que cometeu o delito. Porque de acordo com as regras da sociedade, aquela atitude é um delito passivo de pena. Sim. Pode ser que em outro país aquilo não seja um delito, então não vai ter pena. Né? Provavelmente ele deve ter jogado alguma outra questão, porque ele, pelo nome dele no chat... Ele não acredita em Deus, nem na Bíblia, e ele jogou isso para poder me responder. Ver se ele respondeu. Colocar na parede. Mas eu entendo quando o inocente não pode ser julgado. Acho que até uma lei, né, Robertinho? Você que é um advogado, sim, existe isso aí, né? Tem a lei. Ninguém pode ser julgado por um crime que não conhece a lei, não tem? Não, ninguém pode alegar desconhecimento da lei.
Ah, eu não sabia que isso era crime, mas se tiver tipificado, você vai entendi. responder do mesmo jeito. É, Você eu não pode sabia que isso alegar era crime. desconhecimento. Não, mas espera aqui, Mas não aqui tem uma na parada dessa, Constituição... se você desconhece a lei, você não pode ser... Não tem isso não. Mas aí, o- se você cometeu o delito, não tem como você fugir, porque o delito é contra a sociedade. Você não pode alegar E a função do desconhecimento. juiz, aí entra o mérito de julgar. Por isso que os juízes são chamados de meritíssimos. Porque somente eles foram constituídos para sentir o que a pessoa cometeu de delito. Por isso que quando eles proclamam a pena, eles proclamam uma sentença. Porque ele, pelo mérito de sentir, proclama o que essa pessoa fez. Não, de fato ele não tinha, mas de acordo com a Constituição, nós precisamos imputar uma pena, que seja cesta básica, que seja lavar banheiro, fazer obras sociais, esse tipo de coisa. Isso é a sentença, o que o juiz sentiu, porque ele possui o mérito para julgar. Então, diante da situação, o juiz sente. Por isso ele proclama uma sentença. E por isso ele é o único constituído em dignidade para ser... E aí, pessoas lindas, o que vocês acharam do vídeo? Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e o seu comentário e até o próximo vídeo.